Que diferente gravar vídeo nesse estilo. E aí, meus dengosos, bora de 50 fatos sobre mim para vocês poderem me conhecer um pouco melhor? Fiquei pensando sobre bastante tempo se eu tinha realmente 50 fatos sobre mim, porque é muita coisa, né? 50 fatos. Mas eu separei uma listinha aqui com 50 fatos sobre mim, então bora lá. Primeiro fato, né, que eu sou o Jefferson, né? Mais conhecido na internet, principalmente como Jefferson. O segundo fato é que eu tenho 21 anos. O terceiro fato, né, é que eu tenho 1,82 de altura aproximadamente. Quarto fato é que eu sou tímido, tá? Eu sou um pouquinho tímido e eu venho trabalhando nisso um pouco, porque isso é uma coisa que me atrapalha um pouco no dia a dia. Então, apesar de eu já gravar conteúdo pra internet, que não faz sentido, né? Uma pessoa ser tímido gravar conteúdo pra internet, mas eu sou um pouquinho tímido. Eu tenho 9 irmãos, é muito irmão, mas realmente eu tenho 9 irmãos. Então, eu tenho muitos irmãos aí. Um sonho que eu quero realizar é viajar. Eu tenho vontade de viajar bastante, conhecer várias culturas, vários lugares. Então, esse é um desejo, né? Um sonho que eu pretendo e quero realizar. Um defeito que eu considero, que eu reconheço que é um defeito meu, que eu considero um defeito que, enfim, às vezes não é muito legal, é brincadeira. Às vezes eu brinco muito, sabe? E eu não sei o momento certo de brincar e a hora certa e nem com o que brincar, sabe? Então, eu tento ser divertido, descontraído, eu acabo assim, quando eu pego intimidade com a pessoa, pum, aí vai lá, eu acabo, às vezes, passando do limite, do ponto, não sabendo onde parar com a brincadeira. Então, eu reconheço que isso é um defeito meu. Se eu sou mais introvertido ou extrovertido, né? Isso aí depende, porque, como eu falei, eu sou tímido. Mas quando eu pego intimidade com a pessoa, eu sou mais extrovertido. Mas quando eu não tenho intimidade com a pessoa, eu sou aquela pessoa mais fechadinha, mais introvertido. Outro fato sobre mim é que eu sempre tive vontade de trabalhar com a internet, desde pequenininho. Então, esse não é o primeiro, e esse bobear nem vai ser o último canal que eu vou ter. Então, tentando, né, que se faz acontecer e dar certo, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com a internet. Já tive outros dois, três canais de jogos, de curiosidades, mas não foram pra frente, não deu certo. Hoje em dia eu tenho um perfil de ASMR também, que deu certo, ainda bem, né? E esse outro que eu tô criando agora, que eu também espero dar certo, que é para as pessoas me conhecerem um pouco melhor e para eu partir para um conteúdo mais de blogueiro, como eu também sempre quis fazer. Então, tentando, né? Uma vontade, um desejo, um sonho que eu sempre tive, né? De trabalhar com internet. Qual é o meu maior objetivo? O meu maior objetivo atualmente é conseguir crescer na internet, né? Então, já puxo o gancho do que eu tinha acabado de falar, eu sempre tive vontade de crescer na internet e agora o meu maior objetivo é realmente fazer isso se tornar realidade. Um desejo, um desejo, eu desejo muito dinheiro. Eu desejo muito dinheiro, velho. Quem não quer dinheiro, gente? Meu desejo é esse, eu quero muito dinheiro, então eu quero estabilidade financeira e é isso. Pergunta que eu separei aqui pra mim mesmo é o meu maior sonho, que linka com a outra, que é o meu maior objetivo, que seria crescer com a internet e viver disso, porque é uma coisa boa, é uma coisa que eu gosto, então imagina, viver de uma coisa que você gosta e conseguir trabalhar com internet, com isso, é uma coisa que é o meu sonho, entendeu? O que eu faço para me distrair no dia a dia? Atualmente eu fico mais em casa, então eu não saio muito, também não sou uma pessoa de muitos amigos, então o que eu faço no dia a dia para me distrair é ouvir uma música, para mim, música é terapia. Então, eu fico em casa escutando música, jogando jogos de vez em quando. Então, é isso que eu me faço para me divertir no dia a dia. A próxima pergunta é qual estilo de roupa eu mais gosto? Então, eu não tenho um estilo específico que eu mais gosto, até porque eu tô sempre mudando o estilo, tentando buscar uns estilos novos, umas roupas diferentes que eu nunca usei. Então eu não tenho bem um estilo específico, mas no geral eu gosto de usar camisetas, calça jeans. Eu não curto muito usar shorts. O meu estilo é variado. Eu sempre gosto de estar mudando um pouco e vendo os novos estilos. Há quanto tempo eu planejava morar sozinho, né? Como vocês podem ver no perfil, eu tô gravando, né, minha trajetória morando sozinho, mudando pra outra cidade, e já tem bastante tempo que eu planejava morar sozinho. Eu não decidi isso da noite pro dia, né? Eu diria que já tem mais ou menos um ano que eu queria me mudar, né, da casa da minha mãe, que é onde eu morava, e poder morar sozinho. Então, tem por volta aí de um ano mais ou menos. Um ano que eu tenho essa vontade, né? Acho que se bobear até mais, eu acho. O que eu faço com os haters? O que eu faço com os haters? Como eu falei, eu já tenho um perfil, né? Um perfil de ASMR que eu gravo conteúdo. E eu sou até conhecido lá um pouco. Então,
Vou deixar até o perfil aqui, ou aqui, não sei, em alguns lugares daqui, pra vocês verem, tá? E de me seguirem lá depois, por favor. Então, eu já gravo conteúdo pra lá. E o que eu faço pra lidar com os haters é simplesmente eu não lido com eles, eu simplesmente ignoro, porque eu recebo bastante hater, tem bastante gente que me ataca com ataques racistas, com tudo. O pessoal tenta me atacar de várias formas, mas eu simplesmente não ligo, eu não dou bola pros haters. Eu deito minha cabecinha no travesseiro e simplesmente esqueço da existência deles no dia seguinte. Então, é isso. Eu não ligo muito. O tipo de hate que eu sofro não me atinge nem um pouco. Eu gosto de focar nos comentários bons. E é isso. Aqui eu tô respondendo perguntas, tá? Que me mandaram no Instagram. Então, já me perguntaram lá se eu já tive piolhos e não, tá? Já me perguntaram lá se eu já tive piolhos e não. Eu nunca tive piolhos, porque a minha vida toda, a maior parte da minha infância principalmente, eu fui careca, então agora que eu tô deixando o cabelo crescer, então careca não tem como se pegar piolho. Então, não, eu nunca peguei piolho. E espero nunca pegar também. A próxima é, já sofreu algum tipo de preconceito na sua vida? Olha, preconceito escancarado, nada muito tipo, uau, meu Deus, sei lá, nada muito escancarado, eu acho que nunca sofri nenhum tipo de preconceito assim não, pelo menos não que eu me lembre. Já tive situações onde eu escutei palavras ou frases racistas de alguém, de algumas pessoas, principalmente na internet também, né? Como trabalho com a internet, sempre vem esse tipo de comentário, mas nada muito tipo, ai, não me deixaram entrar numa loja, por exemplo, por causa da minha cor, por exemplo. Ou me acusaram de roubo, nada desse tipo. Teve uma vez uma situação, né, que eu entrei no supermercado e realmente os monitores lá do supermercado, eu tava junto com meu irmão até, eles ficaram nos seguindo no corredor. Eu falei, não, é coisa da minha cabeça. A gente sempre fica nessa, né? Não, é coisa da nossa cabeça. A gente muda para outro corredor, o fiscal também muda para outro corredor e fica assim, ó, de butuca. Mas não chegou a falar com a gente, não chegou a barrar a gente foi, pagou normal e foi embora. Depois disso, eu nunca mais voltei naquele supermercado. Tirando isso, eu nunca sofri nada muito escancarado assim, não. De preconceito, racismo, talvez. Não. Agora, a próxima pergunta é se eu tenho algum hobby. Então, o meu hobby atualmente é gravar conteúdo também. É o meu trabalho, mas também é o meu hobby. Então, outro hobby meu também, eu gosto de jogar, já falei, né? Gosto de jogar, gosto de ouvir música. E é basicamente isso. Eu não tenho algo, tipo, muito específico, tipo, pintar, ou nada muito, ai, andar de bicicleta. Uma coisa que eu gostava bastante de fazer era musculação. Então, se for considerado um hobby, hoje em dia eu não faço mais academia, mas pretendo voltar futuramente. A próxima pergunta é: você já foi reconhecido na rua por alguém? E isso é um fato interessante, porque já fui, foi até recentemente. Eu ficava falando pra mim mesmo: eu só vou me considerar famoso o dia que eu for reconhecido na rua por alguém. E eu realmente fui reconhecido na rua por alguém. Eu fiquei muito feliz na. Eu fiquei tão feliz e tão surpreso porque eu fiquei sem reação, entendeu? Eu fiquei sem reação. E vocês acreditam que eu não falei nada pra pessoa? Eu não falei nada, a pessoa, nossa, é o Jeffs, eu durmo muito com essas lives de ASMR e tal. E então eu fiquei um pouco sem reação, tanto é que eu não falei nada. Que vergonha, né? Inclusive, se a pessoa estiver vendo isso, me desculpa, eu tava nervoso. Então, é a primeira vez, então, na próxima, na segunda, é, eu espero reagir um pouco melhor, né? E foi nessa mudança, né, de cidade, na cidade nova, que eu fui reconhecido. Cidade grande. Na minha cidade, ninguém me conhecia na minha cidade pequenininha. Aí eu mudei pra cidade grande e me reconheceram no parque, na fila do parque, para quem quer saber onde. Me reconheceram na fila do parque de um brinquedo que eu tava e a pessoa me reconheceu, ela tava logo na minha frente. E eu fiquei chocado. A outra pergunta do Instagram, né, foi: conta pra gente, antes do ASMR você pretendia fazer algo diferente? Tipo faculdade ou outra área de trabalho? Então, antes do ASMR, eu pretendia fazer direito, seguir para a área de delegado, que eu tinha vontade. De onde veio essa vontade de ser delegado, né? Eu não sei se vocês que estão me assistindo já viram a novela Salve Jorge, acho que passava na Globo. Então, eu assistia, tinha uma delegada que chamava Delegada Elo. Eu gostava muito do papel dela de delegada e tal, então por isso que eu queria ser delegado. E eu ainda posso ser, entendeu? Porque eu ainda sou muito novo, tenho 21 anos, então eu ainda posso seguir. Mas eu pretendo continuar, né, a minha carreira na internet e pretendo aí continuar, então é isso, eu queria ser delegado, para quem queria saber. A outra pergunta que lançaram para mim, essa é bem polêmica, essa é bem polêmica, tem bastante gente que tem curiosidade. Você se considera bissexual? Suspense. Sim,
eu me considero bissexual. Sim, eu me considero bissexual, gente. Talvez muita gente ache que eu seja hétero, já me falaram que eu não pareço, que muita gente também acha que eu sou gay, que não sei o quê. Essa é uma pergunta um pouco polêmica, porque eu recebo ela, tipo, todo dia, basicamente, porque eu faço live de ASMR, então todo dia no chat tem alguém perguntando sobre a minha sexualidade. E eu acho que isso é algo mais pessoal, que, ao meu ver, eu não é algo que eu tenho que sair falando pra todo mundo. Eu acho que isso é algo mais pessoal mesmo. Então, eu não vejo a necessidade de ficar falando isso. Então, normalmente eu ignoro esse tipo de pergunta. Mas pra sanar a dúvida de quem realmente tinha curiosidade, e sim, eu me considero uma pessoa bissexual. E é isso. Se eu fosse preferir, eu preferiria não ser uma pessoa com rótulos, né? Tipo, sem rótulos, sabe? Ai, gostei da pessoa, vou ficar com ela. Gostei do fulano de tal, vou ficar com ele. Mas como hoje em dia, todo se coloca um rótulo, eu diria que eu sou bissexual. Quando eu coloquei em prática a ideia de morar sozinho, eu já estava dando certo, né, com o ASMR, né? Então, já estava ganhando um dinheiro legal com a ASMR. Então, eu falei, tá na hora de começar a colocar em prática, né? E morar realmente sozinho. Como eu falei, eu morava com a minha mãe também, a nossa convivência não era muito boa. Então, tava desgastando também essa convivência, mas não é o único motivo que eu decidi morar sozinho. Eu decidi colocar isso em prática foi em maio. Não. Então, eu queria ter colocado isso em prática, na verdade, em fevereiro. Só que, por alguns motivos, documentação e tal, eu não consegui em fevereiro. Então, passou fevereiro, março, abril, maio. Só em maio que eu consegui realmente me mudar, né? Colocar em prática a ideia de morar sozinho, né? E a vontade de morar sozinho também. Então, em abril ali, mais ou menos, que eu tava já mexendo os pauzinhos para poder ir morar sozinho. A outra pergunta que me mandaram foi filme ou cantor favorito, né? O meu filme favorito é Alice no País das Maravilhas e o meu cantor favorito é a Anitta, gente. Eu sei que bastante gente não gosta da Anitta, mas ela é a minha cantora favorita. Um trauma ou uma situação engraçada na infância. Gente, eu tenho trauma de cachoeira um pouco, tá? Porque eu quase me afoguei em uma quando eu era pequeno, então eu tenho um pouco de trauma, entendeu? Eu lembro do meu irmão pegando pelos braços, porque eu pisei em falso naquelas pedras escorregadias de cachoeira, escorreguei pra parte funda da cachoeira e quase me afoguei. Então eu tenho um certo trauma, assim, de água, assim, tal, um pouco. Então, e até hoje eu não sei nadar, então. Onde eu moro hoje? Foi a próxima pergunta que eu separei aqui. Onde eu moro hoje? Hoje eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Porque eu saí da minha cidade de Itabirito, e fui para Belo Horizonte. E fica mais ou menos 1 hora e meia de distância, facilitou bastante a mudança isso. Então, hoje, atualmente, eu moro em Belo Horizonte, mas também não pretendo ficar aqui para sempre. Não me vejo morando em um lugar para sempre, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de mudança, sabe? Então, me ver morando em um lugar para sempre, acho que não é muito a minha vibe. Então, também não pretendo ficar aqui para sempre. Meta que eu quero muito conseguir. Uma meta que eu quero muito conseguir é minha casa própria, entendeu? Hoje em dia é bem difícil, ainda mais para um jovem assim de 21 anos, igual eu. Mas é uma meta que eu quero muito conseguir. Outro fato sobre mim é que eu amo frio, gente. Na verdade, eu não entendo quem gosta do calor. Sabe aquela pessoa que ama calor? Eu não entendo. Eu amo frio, tá? Pra mim, frio é 1000 vezes melhor do que o calor. E não tem ninguém que me convença ao contrário disso, tá? Tá, algo que pouca gente sabe sobre mim é que eu tenho uma cicatriz na barriga. Quando eu era criança, eu simplesmente peguei o ferro de passar roupa e encostei na minha barriga. E isso deu uma cicatriz. Ai, mas por que você fez isso? Então, uma história um pouco engraçada, né? Porque tava eu e meu irmão passando roupa, a gente era criancinha. Aí eu passei, né, o ferro em cima da roupa, assim. E eu falei, nossa, passa você também, olha só. Ele falou, não, vai queimar. Eu falei, não, não queima não. Bancando o machão, né? O bam, 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 levantei a blusa, falei, aqui, não queima não. Encostei o ferro na minha blusa, não deu outra. Tirei na hora e mesmo assim não deu tempo. Machucou, deu uma bolha enorme, entendeu? Eu lembro que na época minha mãe passou esmalte na ferida, nem sei por que que foi isso, mas ela passou esmalte na ferida da queimadura. Então, enfim, é uma situação engraçada que pouca gente sabe sobre mim. O próximo é o seu maior sonho quando criança. O meu maior sonho quando criança era ter algum tipo de videogame, algum tipo de console popular que era na época, ou tipo um computador, um PlayStation, que isso eu não tinha. Então, eu fui ter o meu primeiro computador realmente que eu pudesse jogar jogos da atualidade, realmente só com os meus 18 anos, mais ou menos, 17, 18, 19 anos, mais ou menos.
eu tive a oportunidade de conquistar esse sonho, né? Desde criança. Então, desde criança, eu sempre tive vontade de ter um console, um Xbox, mas nunca pude. Minha mãe nunca teve condições de me dar um desse. E já repetiu de ano? Não, eu nunca cheguei a repetir de ano, mas já quase, viu? Na época da pandemia ali, digamos que as atividades online, assim, eu não fiz porque eu não sabia que tava tendo, eu juro que eu não sabia, tá? Ah, eu não sabia que tava tendo, então no finalzinho do ano eu corri, fiz tudo, então eu poderia ter quase levado uma bomba ali. Eu poderia quase ter levado uma bomba ali, mas não cheguei a levar, nunca tomei nenhuma bomba, ainda bem. Deve ser bem ruim, né? Comida que eu mais odiava quando era pequeno. Mano, sem dúvidas, o que eu mais odiava e que eu odeio até hoje, entendeu? É jiló. É claro que, sei lá, mano, se eu estiver morrendo de fome, eu como jiló. Mas jiló, eu não gostava de jiló quando criança e não gosto de jiló hoje em dia também. Já teve bicho de estimação? Já tive bastante. Já tive porquinho da Índia, já tive passarinho, peixe. Não, na verdade o peixe era mais do meu irmão do que meu, né? Então, não, peixe não. Coelho, eu já tive coelho, já tive cachorro. Inclusive, meu porquinho da Índia tinha 3 olhos. É um fato interessante que não era delírio da minha cabeça, tá? Meu porquinho da Índia realmente tinha 3 olhos. Eu e meu irmão compartilhamos dessa vivência nossa. Nosso porquinho da Índia tinha 3 olhos, mas isso é história para outro dia. Outro fato sobre mim, gente, é que eu odeio briga, tá? Eu odeio briga. Eu procuro sempre dialogar. Sempre que possível, eu procuro dialogar. Eu não sou uma pessoa muito de briga, entendeu? Então, eu não sou uma pessoa que, eu vou chegar te dando um soco, te agredindo. Normalmente eu só vou te agredir se você me agredir primeiro. Então, eu não sou uma pessoa muito de briga. Eu briguei uma vez só na escola e algumas vezes com meus irmãos, mas tirando isso, eu não lembro de ter saído no soco, na mão com ninguém, não. Mas, em geral, eu odeio briga. Eu prefiro resolver as coisas na base da conversa primeiro. Então, esse é um outro fato sobre mim. Mais um fato sobre mim é que eu sou rodadura, tá? Então, eu tô melhorando nisso, tá? Tô ficando um pouco melhor no volante, mas eu sou meio rodadura. Uma coisa que me irrita que vai mais das pessoas, né? Uma coisa que me irrita é pessoas falsas, gente. Eu acredito que ninguém gosta de pessoas falsas, né? Realmente ninguém gosta, mas me irrita bastante, tá? Então, eu prefiro que a pessoa não goste de mim abertamente do que ela seja falsa comigo, sabe? Eu acho melhor, eu prefiro, eu até prefiro. Então, é isso. Não gosto de pessoas falsas e também não gosto de gente que se acha muito, sabe? Se acha melhor que todo mundo. Não gosto desse tipo de gente. Eu prefiro manter distância dessas pessoas. Algo que me faz feliz é, gente, escutar música. Com certeza, escutar. Gente, música é terapia. Quando eu tô triste, eu escuto música. Quando eu tô com triste, quando eu tô com raiva, quando eu tô feliz. Gente, pra mim, música é terapia. Juro. Música pra mim é tudo. Acho que se eu não sou dodói da cabeça hoje é porque eu escutei muita música. Outro fato sobre mim, a minha música favorita é A Voz da Resistência, do WD. Eu gosto dessa música porque tem alguns trechos dela, não toda a música em si, mas tem alguns trechos que eu me identifico e são coisas bem pessoais pra mim, que eu acho que eu nunca nem falei pra ninguém, então são algumas coisas que eu me identifico na música, então é a minha música favorita, que eu gosto sempre de escutar também. Então é isso, A Voz da Resistência do WD. Outro fato sobre mim, gente, que eu sou lerdo. Juro, eu sou muito, muito, muito lerdo, sou muito esquecido. TDAH? Talvez. Nunca fui no médico, talvez, pra diagnosticar isso. Então não vou me auto-diagnosticar aqui. Mas eu sou bem lerdo, tá? Eu sou bem lerdo. Pra vocês saberem o meu nível de lerdeza, certa vez, né, quando eu tava fazendo a minha autoescola, na autoescola você tem que fazer o quê? Colocar a cabeça pro lado de fora para você poder, né, olhar, ver se não vem carro. Ah, eu esqueci de abrir o vidro e dei de cara no vidro, para vocês terem o nível da minha lerdeza. E o instrutor ficou rindo da minha cara, claro. Outro fato sobre mim é que eu procrastino muito. Inclusive, eu procrastinei muito para poder fazer esse vídeo. Também não me orgulho disso, tá? É isso, eu procrastino muito também. Procrastinei bastante para poder fazer esse. Outro fato sobre mim que eu não me orgulho muito é que eu sou muito rancoroso, mas embora não seja uma qualidade ser rancoroso já me ajudou a não ser bobão também. Porque como eu sou tímido, eu sempre fui tímido, eu falava sim pra tudo, entendeu? Se a pessoa, sei lá, desfizesse de mim, por exemplo, eu voltava, ai, Jeff, sim, sim, se a pessoa pisasse em mim, sim, tudo bem. E guardando rancor, eu meio que aprendi a me proteger e não ser tão bobão assim também. Então, não é uma coisa que eu me orgulho, mas também não é uma coisa que eu considero um defeito meu. Eu acho que às vezes ser rancoroso é bom, ao meu ver.
Uma coisa que eu quero fazer hoje não, né? Futuramente ainda. Pular de paraquedas, gente. Eu gosto um pouco de adrenalina, tá? Tem um pouco de medo do paraquedas não funcionar, igual todo mundo tem? Tenho. Mas uma coisa que eu tenho vontade de fazer e quero fazer é pular de paraquedas futuramente. Outro fato sobre mim, né, é que eu gosto de animes, né? Outro fato sobre mim é que eu gosto de animes. Então, hoje em dia eu não consumo tanto animes quando eu consumia na minha época de adolescente. Eu não consumo tanto. Hoje em dia eu assisto uns 3 animes semanais, então é isso. Eu já tive minha fase de otaku, então hoje em dia eu não consumo tanto, mas eu gosto de animes. Outro fato sobre mim, eu tenho vontade de fazer tatuagem, né? Eu tenho vontade de fechar esse braço aqui todo de tatuagem e também fazer tatuagem na cicatriz que eu falei que eu tenho, né, na barriga, do, da queimadura que eu tenho de ferro quando eu era criança. E a cicatriz não é muito visível, mas ela também não me incomoda, mas fazer por cima, porque eu tenho vontade de fazer uma aranha assim na cintura, então é isso, tenho vontade de fazer tatuagens. Tenho muita vontade de ver neve também. Eu tenho certeza que essa vontade de ver neve, eu vou chegar, ver a neve, tipo, nossa, legal, neve. Tipo, a ânsia de ter e o tédio de possuir, sabe? Mas eu tenho vontade de ver a neve, fazer um bonequinho de neve, sabe? Então, eu acho que eu vou conseguir realizar o meu sonho de viajar para vários lugares do mundo, né? Então, nisso eu vou ver neve. Então, eu acredito que eu vou conseguir realizar esses sonhos. Outro assunto é que eu sou uma pessoa totalmente aberta, então. Eu tenho vários pensamentos abertos. Então, mano, eu penso tipo assim: se você não tá prejudicando ninguém, não tá fazendo mal pra ninguém, por exemplo, pra mim tu pode fazer o que você quiser, tu pode ser quem você quiser. Então, desde que você não faça mal pra ninguém, não prejudique ninguém, tá tudo dentro da lei, tá tudo dentro do conforme, pra mim, mano, só seja feliz. Por exemplo, Bebê Reborn, que foi um caso que ganhou repercussão recentemente. Gente, todo mundo viu problemática nisso. Eu simplesmente, cara, não tô fazendo mal pra ninguém, entendeu? Então, seja feliz com o seu bebê reborn, tá? Então, esse é um fato sobre mim. Outro fato sobre mim é que eu não namoro, sou solteiro, nunca namorei, então, meriros e beriras, tudo bom? Como último que eu separei aqui, algo que eu gostaria de dizer pro meu eu do passado, né? Ah, essa é a última, não sei se foram 50, mas foram bastante, então vou ficar devendo algumas pra vocês, então, tá? Algo que eu gostaria de dizer pro meu eu do passado é que hoje em dia você é uma pessoa muito forte, entendeu? Então, você conseguiu, você tá caminhando para conseguir realizar os seus sonhos, tá? E pro meu eu do futuro, eu espero que você tenha conseguido chegar onde você queira chegar e onde você realmente almeja chegar. Então, é isso que eu gostaria de dizer pro meu eu do passado, que você mudou, tá morando sozinho e tá encaminhando na sua carreira na internet. Eu espero que isso dê muito certo também pro meu eu do futuro. E como tá já encaminhando pro meu eu de agora. É isso, tá? Que eu queria dizer pro meu eu de agora. Tá? Então, isso é pra vocês me conhecerem melhor. Até o pessoal também que me acompanha do TikTok ou talvez do Instagram, que não me conheça um pouco. Para as pessoas poderem me conhecer um pouco melhor, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada também. Já foi mais um fato sobre mim que eu sempre fui um pouco fechado. Então, eu nunca gostei muito de compartilhar muito da minha vida pessoal, entendeu? Então, Instagram, nas redes sociais, nunca fui muito de postar muito, sabe? Agora que eu tô nessa carreira de influência, blogueirinho, que eu tô postando mais coisas sobre mim. Mas é isso, então eu sempre fui um pouco mais fechado, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Vou tentar fazer uma edição legal, tá? Edição. Faz uma edição legal. Mas é isso, não sou muito de fazer esse estilo de vídeo também, então espero que tenha saído legal. E é isso, tá? Um beijão pra vocês, tá? E quem puder me segue lá no meu perfil de ASMR, tá? Quem quiser dormir comigo, quem quiser relaxar e dormir comigo, me segue lá no perfil de ASMR, tá bom? Um beijão pra vocês.